No programa Cubatão e Sua Gente dessa semana, você vai conhecer a linda história da Neide Mantovani. Dedicada e cheia de garra, Neide superou vários desafios na vida. Começa a partir de agora o Cubatão e Sua Gente. Bom, e o programa Cubatão e Sua Gente já está do lado da nossa convidada, Neide Mantovani. Neide, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite para compartilhar um pouquinho da sua história, Neide. Maicon, bom dia. Eu que agradeço por estar aqui e aceitei o convite porque eu sou uma admiradora do seu trabalho. Você Neide, tem obrigado. muito talento e vamos ver o que eu posso colaborar. Compartilhar, né, Neide, uma história. Porque, Neide, a gente conhece tanto aí a sua história, né? Cubatão conhece muito a Neide Mantovani, mas tem uma construção toda de uma história muito bacana de vida e que talvez detalhes que as pessoas não conheçam, né? Então eu gostaria que você começasse aí falando quem foi a Neide Mantovani, a família, como é que você veio parar em Cubatão e se transformou nessa grande liderança. Na verdade, eu nasci em Cubatão, Maicon. Meus pais, que são de Pernambuco, Rio Grande do Norte, vieram para a cidade lá nos anos de 1950 e pouco, eu acredito, porque eu sou de uma família de 8 irmãos e eu nasci em 1960. Eu nasci no Curtume, antigo Curtume, do bairro da Olaria. Tinha uma fábrica no Costa Muniz, uma fábrica de cortiço de couro. Talvez você não conheça essa história, né, Neide? Tem muitas pessoas que não conhecem essa história de Cubatão. E lá, meus pais, o que eles faziam? A minha mãe era tecelã na fábrica. Eles faziam, eu lembro que ela falava assim, essas borrachas são construídas para os bombeiros usam essas borrachas. Então foi um trabalho importante na construção da cidade também. Essa fábrica pertencia ao seu Raul, ele era de São Paulo. E assim, ele era um exemplo de patrão para os seus funcionários. Eu lembro que minha mãe trabalhava muito nessa fábrica, mas ela nunca vi minha mãe triste por ter ido trabalhar. Quando falava, olha, venha fazer hora extra, minha mãe ia com alegria. E eu tenho orgulho, assim, meu pai era o carpinteiro dessa fábrica. Eu acredito que ele era o único carpinteiro. E eu lembro, com 2 anos e meio, e meu pai construiu a primeira escola, uma casa que era um galpão grande lá no Curtume. E nós fomos a primeira família a morar nesse galpão, que depois meu pai foi construindo as outras casas dessa vila do Curtume, atrás da fábrica. E nós fomos morar na primeira casa. Eu não lembro se tinha 10, 12 casas, eu não lembro, mas eram todas de madeiras. E essa escola que eu morei foi que virou a escola do Curtume, onde hoje foram muitas pessoas que estudaram até a 4ª série, era até a 4ª série. Uma família grande, Neide? A minha família é de 10 pessoas com pai e mãe. Hoje eu tenho 2 irmãos a menos na família, que faleceram. E aí, então, a sua infância ali foi no Curtume? Foi no Curtume. Como é que foi a infância? Como é que foi a Neide criança? Do trabalho, a Neide criança, eu acompanhei meu irmão caçula, que eu cuidei, o Edson. Né? E depois o meu irmão Clóvis, que já faleceu. E para todo lado eu ia com eles. A minha irmã é mais velha do que eu, acho que 3 anos. Então, ela era mais caseira. Eu fui muita molecada. Eu sou a molecada até hoje, eu falo para todo mundo. Cheia de energia, né, Neide? Sou muito a molecada, cheia de energia. Quem me conhece sabe, né? Então, eu subi, por aqui tudo era morro, a gente ia buscar coquinho, goiaba. Eu com meus irmãos, eu empinei pipa, eu aprendi a fazer pipa, né? Eu defendi o meu irmão caçula em briga, quando eu via, eu ia pra cima. É história de coragem. Boa. Eu acho que essa coragem eu aprendi sendo praticamente educada por homem, né? Foi meu irmão Clóvis. E é engraçado. E tudo isso no Curtume? Tudo isso no Curtume. Eu tive uma infância ótima. Atrás da minha casa era o famoso Campo do Águia, que é conhecido até hoje. Tenho foto. Eu joguei futebol feminino, né? Eu tenho uma reportagem, eu com a bola no pé, lá no Morro da Nova Sintra. E foi até os meus 16 anos, quando veio a construção da ponte da Vila Natal. Aí nós fomos embora para o Jardim 31 de Março. Que ali vocês foram removidos, é isso? Não, como é que na verdade, meu pai, com o esforço do trabalho dele e minha mãe,
E dos meus irmãos, porque nós vivíamos numa época que nós trabalhávamos e colaborávamos em casa. A gente não saía para as baladas para gastar o dinheiro. Primeiro entregava na mão dos pais, né? Eu me lembro muito bem disso. Aí a mãe comprava o que a gente tinha necessidade. E eles ajuntaram dinheiro e nós fomos para o 31 de março, onde eu morei dos 16 anos até os 18 anos, que conheci o Ike Mantovani lá na escola do 31. Ah, então a história do Ike ali foi isso, amor de escola. Foi no atletismo. Olha conheci ele no atletismo. Caramba, Não acredita, que bacana, no então. atletismo. Eu era atleta também por Cubatão, com o professor Dick, essa turma Olha toda aí, que hoje está na prefeitura aposentando. Eu fui atleta com esse pessoal. Então você ainda jovem ali, paixão de jovem, deu certo com Foi. A professora mandou eu treinar. Eu treinava salto em extensão e ele treinava, acho que era dardo. E aí eu falei, nossa, que gato, né? Onde esse cara saiu altão? O cabelo aqui no ombro, nossa. E aí eu que comecei a paquerar ele, né? Aí foi engraçado que ele era muito tímido. Ele fala, eu era muito tímido, muito tímido. O Ike até hoje né? Quem conhece o Ike ele mais ele é quietão. Ele se puxar a conversa, você sabe. Ele gosta de conversar, ele é bem instruído politicamente, ele assiste muita coisa, ele lê muita coisa, ele é muito inteligente, né? Mas aí nós começamos a namorar por iniciativa de um colega meu e dele, sempre amigo. Tem um cupido no meio da história. Amigo, tanto é que ele é padrinho da minha filha até hoje, o Juraci, é um irmão. E depois de 3 anos, quase 4 anos, nós nos casamos. Assim que ele saiu da base aérea, ele serviu, né? E virou pai, porque nessa época meu sogro faleceu com 47 anos. E é um momento, assim, eu engasgo porque eu acho que ele era um paizão pro meu marido. Meu marido é um paizão pelo pai que ele foi, né? É como se foi interrompido um futuro legal para ele, sabe? Eu sofro muito com essa lembrança de ver meu sogro ser enterrado quando eu estava grávida da minha filha. Mas ele deixou um grande homem, esse é um exemplo, né? Tem um pouquinho ali, né, do paizão dele, que é um pai, é um vô, é um homem que todo mundo admira muito, Ike, né? Foi aí que eu conheci mesmo uma família assim, um pouco desestruturada, porque a mãe dele era separada, mas assim, um amor, sabe? Que meu pai, ele era muito carinhoso comigo, com as minhas irmãs, muito rígido, muito carinhoso, né? Minha mãe, ela viveu por trabalho. Então eu tenho essa história assim de mulher para trabalhar, ajudar o marido, né? E com muita dificuldade nós conseguimos construir a nossa família. Eu fiquei 10 anos sem trabalhar, tivemos muita dificuldade pela economia, né? A política atual na época do nacional mesmo, do Brasil. E foi onde eu voltei a estudar, eu vi que as meninas estavam crescendo, queriam melhor qualidade de vida para minhas filhas. Mas até onde você estava morando com o Ike aonde ali? Aí na Vila Nova, na Rua 11, o pai dele tinha uma casa ali. E ele deixou a gente morar ali, porque o Ike era o único filho homem, de 3 mulheres. Então, ele era o paizão. O pai dele, ele era motorista de caminhão, tinha um caminhão, e eu vi o Ike todo sujo de graxa ajudando o pai. Ele tinha muito orgulho do Ike. Muito orgulho, porque o Ike aprendeu a dirigir carreta com 14 anos, ele ensinou muita coisa. Então, quando o Ike saiu da base aérea hoje, ele estava com câncer, e no outro dia o Ike teve que pegar o caminhão e já dirigir para trabalhar, para sustentar toda a família. Pra ajudar a família. A gente tem uma história bem sofrida, assim, de luta, né? De luta. E aí, depois de 6 meses, o pai dele faleceu. Ele já estava com câncer, né? O caminhão estava parado. E o Ike começou a trabalhar. E dobrou ainda mais as responsabilidades. Para sustentar a mim e as irmãs que eram menores, 12, 13 anos. Ele tinha só uma irmã mais velha que casou, que faleceu há 3 anos atrás. E foi punk. E aí foi um momento que aí você falou aí sobre essa questão de estudar, né? Você foi então, porque a minha mãe, Michael, ela também. dava muito valor pro trabalho. 14 anos ela arrumou um emprego para mim na padaria Vila Nova, aquela primeira padaria, né? Olha que foi aí. do Luizinho da Hora. Luizinho da hora certa. Na época do seu Osni, do seu Osmar, que eram os peixeiros, né? Muito bons patrões. E aí eu comecei a trabalhar cedo também. E minha mãe falava assim, nossa, você trabalha, sai 5 horas da manhã, ainda vai estudar à noite. Sai do trabalho. Minha mãe, ela dava preferência que a gente trabalhasse, porque ela teve uma vida difícil,
né? De pai, mãe também, não foi criada sem mãe, essas coisas. Aí eu falei, Ike, eu vou voltar a estudar. Depois de 10 anos eu falei, eu vou voltar a estudar e para poder te ajudar na economia da casa. As meninas estão crescendo, eu quero dar o melhor para minhas filhas, né? E aí foi onde eu fui fazer o supletivo. Aí ele também voltou comigo. E é engraçado, né? Eu vejo que na vida do Ike, ele tem uma opinião, mas eu sempre que impulsiono ele, né? Ele legal, reconhece isso, ele reconhece. E a gente vê vocês em tudo juntos, né? Bacana. E eu também, eu falo assim, eu não sei se o Ike não estiver, né? E foi legal que aí eu conheci um grupo de pessoas, nós terminamos o supletivo, e lá no último ano, faltava poucos meses, uma colega falou, a gente tinha que fazer um curso, não separar o grupo. Eu tenho vontade de fazer enfermagem. Eu também tenho, vamos não sei o quê. Eu falei, Deus me livre eu fazer enfermagem, eu tenho nojo de tudo. Se eu ver um rato, eu fico uma semana sem comer. E era assim, desde criança. Eu vi um bicho podre, eu ficava uma semana sem comer, só comendo pão, sabe? Aí foi quando eu estava passando e vi a escola, futura escola de enfermagem CIEM, da professora Gisele, na época era a professora a Marlisa Aquini, né? Foram elas que inauguraram a escola ali na 7 de setembro. Então também, mais uma vez, eu tenho orgulho de ser a segunda pessoa a fazer a inscrição. E o que eu fiz, Maico? Eu saí buscando gente para se matricular na escola. Gente, agora eu estou pensando nisso, né? Do nada resolveu. Desse curso, eu acho que foram umas 10 pessoas. Nós somos a primeira turma da Escola Politécnica hoje, CIEM. Eu sou da primeira turma. Caramba, é engraçado. Eu imagino quando você encontra esse pessoal, né? Todo mundo com uniformezinho, você fala, caramba, tenho contato com eles e daí eu fiz a enfermagem. Não, antes disso teve um curso gratuito de enfermagem. Minha tia trabalhava na cozinha do hospital e veio, Neide, estou fazendo inscrição. É o governo que está dando esse... Eu falei, Deus me livre, tia, eu não sirvo para isso. Nunca imaginou na sua vida na área da saúde. Não. Aí eu falei assim, tá bom, vou lá fazer a inscrição. Era 100 e poucas, quase 200 pessoas, os auxiliares de enfermagem da época de Cubatão, Oswaldo Cruz, o antigo modelo. Eu passei em 10º lugar e consegui minha vaga. Só que aí depois nós descobrimos que a minha mãe estava com câncer, aí 3 meses depois, quando eu ia para a teoria, para a prática, eu parei o curso para cuidar da minha mãe, que a minha mãe teve câncer de esôfago, né? E aí eu parei o curso para ficar mais tempo com a minha mãe. Então tudo me levou a isso, né? Tudo me levou a essa prática da enfermagem. Mas você nunca imaginou isso para sua vida, né? Não, como você falou, imaginei. Não tinha... Não. Eu trabalhei na Terracom como auxiliar administrativo, ainda casada por 2 vezes, né? Já casada, mas nunca imaginava entrar na enfermagem. E até então você se apaixonou pela enfermagem. E quem conhece, você sabe o quanto você coloca lá mensagem, você colocava mensagem sobre enfermagem, sobre a saúde, sobre tudo isso, dicas. Eu tenho uma visão muito grande, assim, no dia que as minhas colegas estavam todas uniformizadas para entrar no antigo Hospital Modelo para ir para a prática da enfermagem do curso que eu desisti, eu estava passando de carro para enterrar minha mãe. Dia 23 de dezembro. Então, eu tenho essa lembrança também, né? Mas isso me fez uma mulher forte. E depois, quando eu descobri o curso da Gisela, eu fiz a matrícula, mas todo dia eu pedia para Deus, orava e falava, Espírito Santo, me capacita para essa profissão, tira essas coisas que eu tenho. E o meu primeiro dia de curso, a professora falou assim, lá no antigo pronto-socorro, falou assim, olha, tem um óbito para fazer, quem quer fazer? Aí o meu primeiro dia do curso, eu fiz um óbito. Sabe, preparar o óbito, que a gente coloca algodão, amarra as mãos. Aí eu cheguei em casa, fui almoçar, eu lembro ali na Vila Nova, minhas filhas pequenas, meu marido, como que foi o curso? Eu falei, vocês não acreditam o que eu fiz hoje? E eu com um prato na mão para comer, porque eu ia voltar à tarde. Eu acabei de fazer um óbito. Ai, credo, e você... Aí ali eu senti que Deus me preparou. Ali eu vi a mão de Deus assim em mim. Falei, Deus tirou todas aquelas coisas que eu achava que eu não ia conseguir fazer o curso. Que não era capaz. Então Deus capacita. Força essa mulher. Deus capacita. Esse é o programa Cubatão e Sua Gente. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com a linda história de Neide Mantovani. Até mais.
Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Cubatão e Sua Gente. Neide estava contando pra gente ali no primeiro, toda a sua emoção, toda a sua história de infância. Você conheceu muita coisa da infância da Neide, que com certeza você não sabia. Mas, Neide, esse amor pela enfermagem, como a gente estava conversando agora, ele foi ficando mais forte e a Neide foi sendo conhecida como a Neide Mantovani, enfermeira também. Na verdade, sou técnica de enfermagem, né? Maico, na verdade, despertou mais quando o meu primeiro emprego foi na Santa Casa de Santos e um hospital de referência na UTI geral. Eram 22 leitos de UTI. Ali foi minha escola. Ali eu vi muito sofrimento, ajudei a salvar muita vida, de todas as idades, tudo que é tipo de clínica, de médica, de diagnóstico, muita coisa. Gravidades e gravidades. E aonde você trabalhar no regime fechado, né, que é um setor fechado de UTI, você consegue dar muito de si, dar a sua atenção e o seu amor para os pacientes. E aí você foi tendo a certeza que você tinha escolhido, né? A melhor ali profissão eu tive da sua a certeza. Vida. E assim, eu não me acomodei. Eu sempre fui muito curiosa. Eu falava, doutor, eu ia na sala dos médicos. Conversa muito com os médicos. Eu estou vendo lá no traçado do paciente, tem alguma coisa estranha, eu não sei o que é. E os médicos, acabou que eu também virei referência dos médicos, porque eles tinham confiança de trabalhar comigo. E você começa a aprender a parte médica também, né? Começa a aprender, ter agilidade na hora de resgatar uma vida, na hora... Às vezes você estava lá tranquilo, a porta da UTI abria, vinha um médico com paciente na maca, isso. Então correr em tracate, correr em intubação, correr soro, sabe? Então tem que estar tudo, a equipe tem que estar toda sincronizada para isso. E foi uma época muito legal. E você foi sentindo que a Neide foi ficando mais forte, né? Foi ficando mais forte e também... trabalhei na nefrologia da Santa Casa, porque eu entrei mais para melhorar a parte econômica da minha família, a renda, né? Uma profissão para trazer recursos. Isso, e eu e o Ike, nós focamos nisso, nós vamos agora juntar o dinheiro, comprar uma casa e deixar uma casa para nossas filhas, né? Melhorar a nossa parte. Então foi muito trabalho. Foi muito trabalho, meu e dele, plantões de 24 horas, saindo de 24 horas, fazendo 36 quando não vinha um colega. Aí alguém tem que ficar, você não pode abandonar o plantão. E aí teve a inauguração do hospital Frei Galvão, quem estava lá no primeiro dia? Neide Mantovani. Neide Mantovani. A minha colega falou, olha, vou levar o currículo aí num lugar, vai ter um outro hospital, você quer? Toma o meu. Eu fui chamar de minha colega, não. Quando é pra só liguei, Neide, pode vir fazer uma prova? Aonde? Hospital Frei Galvão, onde fica? Fui lá. Fui lá. Viu quando é pra ser? Então aí eu fiquei Santa Casa, Frei Galvão, 2 UTI. Maico, não é fácil. 2 UTIs. Quantas histórias, né? Quantos momentos. Muitas histórias. Aí foi aonde depois eu trabalhei no APAS, que é o Hospital da Polícia Militar que hoje tem, da Associação na Carvalho de Mendonça. Trabalhei 4 anos e meio. E é muito legal porque assim, é militar. Na época todo o regime era militar. Eles que comandam, né? Tem os funcionários que não são militares. Toda a supervisão é deles, A supervisão, a coordenação toda deles. É muito legal. Aí você conhece assim uma parte da saúde mais organizada, né? Onde você tem tudo. Na Santa Casa também. Isso, é verdade. Então, e depois disso eu passei em 2007 no concurso em Cubatão e vim trabalhar em Cubatão. Então eu consegui ver muito essa diferença, né, no serviço público e serviço privado. Bem notável. Né? O serviço privado você tem que trabalhar e cumprir, porque o patrão precisa ter lucro. Sim. E com qualidade. Não é ter lucro em cima da miséria das pessoas. Não é? Não é ter lucro em cima da fraqueza, da miséria. É ter lucro com o que você presta de qualidade, com responsabilidade. Então, essa experiência eu trouxe para o Serviço Público de Cubatão e caí direto aonde? No SAMU de Cubatão. Olha isso! Olha, meu Deus, SAMU, cara. Eu acho que é uma das coisas assim que é um sonho também de todo mundo, da enfermagem, mas deve ser SAMU. Várias histórias, vários desafios. E é legal que quando você vai para outro serviço, você encontra as pessoas que se formaram contigo, você encontra a chefe, igual a Gisela, que foi minha chefe no Frei Galvão,
E hoje ela está na coordenadoria do SAMU novamente. SAMU, ela foi minha chefe no Frei Galvão, foi minha chefe no SAMU, foi a dona da escola e minha professora, é muito legal. O do SAMU é um desafio também, desafio. né? Que deve é um ser desafio tenso, porque né, você é o olhar do médico. O médico está lá na sala de regulação. Quando você chega na cena e vê o paciente, você é o olhar do médico. Gente, é incrível, olha, né? Responsabilidade. Você olha assim para o paciente e fala, você tem que ter a primeira atitude de fazer, pegar o rádio e falar, doutor, olha, isso aqui assim, 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 eu estou iniciando uma parada cardíaca. Né, um PCR, é uma parada cardíaca, estou iniciando um PCR. Neide, nós já estamos a caminho. Olha a responsabilidade de um técnico de enfermagem, de uma enfermeira no SAMU. É um trabalho bem sério. E com tudo isso, sabe que é legal? Eu aprendi não lidar na minha vida com medos. Eu aprendi a lidar com as oportunidades que a vida me dá. Né? E eu entrei na enfermagem com 37 anos. Né? Então, a possibilidade que a vida te oferece, assim, você pode ir além, é só você ir, não tem o que te impeça, só quem te impede é Deus. E com certeza você deve ter várias histórias de pessoas que passou por você ali, falou, pô, Neide, olha, você se lembra aquela vez e tal. Eu tenho muitas histórias. Eu vou contar rapidinho uma história de um rapaz que chegou lá pra gente em coma. E esse rapaz, ele tinha 22 anos, né? E ele chegou lá com um caso de um pé quebrado, lá no Frei Galvão, convulsionou. E quando eu peguei o plantão à noite, passando os dias, os médicos desenganaram ele, porque ele estava num coma profundo, ele convulsionou, estava num coma. E os médicos não entendiam, mas os médicos desenganaram ele. E quando eu via o pai dele chegar na UTI para visita à noite, e aquele pai chorando... Nossa. Eu ia para o banheiro, eu me ajoelhava e pedia para Deus, Senhor, não permita, é o único filho desse homem, não permita esse rapaz ir embora. Eu não aguento ver o sofrimento desse pai. Cada vez que o pai ia na visita no meu plantão, eu chegava em casa de manhã, eu chorava, me ajoelhava e orava por aquele rapaz. Seu, né? E eu falava, doutor, você escuta muita, assim, não é o doutor se desfazendo, mas eles usam umas palavras, uns termos, isso. E ele falava, não, aí quando foi uma noite, 2h da manhã, eu e a Eliana, e eu orava nesse rapaz toda noite, eu ia dar banho nele, eu falava, Rafael, olha, é a Neide, vou cuidar de você. Aí nesse tempo, eu vi esse rapaz, eu falei, mexi com ele, falei, Rafael, me dá um sinal que você está me escutando. Eu pegando na mão dele, eu vi ele mexer a pálpebra. Aí eu falei assim... Eliana, ele mexeu a pálpebra, ela, Neide, para, Rafael, você está me escutando? Olha, Deus está aqui do teu lado, e eu estou aqui também, me dá um sinal, mexe de novo. Aí de manhã eu falei para o médico, ele falou, Neide, isso daí é reflexo, se eu jogar um negócio aqui, ele vai... Eu falei, não, ele está em coma profunda, como? Se o senhor fizer uma traqueostomia nele, esse rapaz vai voltar, vai abrir o olho e vai voltar a vida dele. E no outro plantão, quando eu cheguei, eu vi o leito vazio, eu falei, nossa, meu Deus, não, ele foi embora. Aí, Neide, minha colega, falou, não, Neide, vem aqui. Quando entrou no outro quarto, ele sentado, conversando com o pai dele. Então, eu vi muitos milagres. E eu trabalhando na policlínica, né? Porque eu não esqueci o sobrenome dele, eu procurava, jogava, eu queria contar para ele o que eu fiz aquela noite para ele voltar. E aí um colega dele, um primo dele, eu contando pro colega dele, eu falei, vem cá, o teu sobrenome é igual desse rapaz? Aí contei a história, ele falou, é meu primo, o Rafael. Me deu o contato dele, a mulher dele na época estava grávida, ele hoje tem 2 filhos, então é isso que... Essa é a enfermagem por amor, né? Meus troféus são esses, saber que lá na frente... Incrível, Neide, dá um livro, hein? Dá um livro. E aí a Neide foi amadurecendo ali, com esse amor todo pela saúde, mas também se tornou uma líder comunitária depois. Como é que tudo isso aconteceu? Na verdade, Maico, aí nós conseguimos comprar o nosso terreno aqui no Vale Verde, construir nossa casa, meus irmãos, eu não tenho como agradecer, meus irmãos que nos ajudaram, eu e Ike. Meu irmão vinha da Praia Grande todo dia levantar um bloco aqui que você está vendo. Ele falava assim, eu ajudo porque eu vejo o esforço dela e do Ike. Meus irmãos amam o Ike, sabe? E aí nós construímos nossas casas. E depois que o Léo nasceu, que veio morar comigo, né? A escola chama e pede isso, pede aquilo. E você começa a ser parceiro da escola.
E aí você começa a entrar nas lutas do bairro, lutar pelo bairro. E também eu comecei mais porque, na verdade, eu era servidora pública. E eu criei essa paixão em mim de servir a população. Eu falei, pô, olha a minha responsabilidade, servidor público. Eu entendo que é para servir com o seu trabalho, com o melhor que você tem. E aí, por algumas falhas que eu vi no governo que eu trabalhava, eu comecei também a exigir os meus direitos como moradora, né? Como munícipe. Foi por isso. Eu acredito que lá no passado, Maico, eu não me envolvi porque não precisou. Né? A gente não tinha problemas assim administrativos na cidade, referente principalmente à escola dos seus filhos, professores. Eu acredito que foi isso. E aí as pessoas começam a te conhecer, ver sua coragem, aí chama por conta da água, chama por conta da enchente, né? E a política começa a te puxar, E quando as pessoas descobrem que tem uma pessoa que tem esse lado, né? A Neide do baixo assinada, a Neide que vai cobrar os vereadores, a Neide vai isso, então se torna uma liderança, automaticamente, né? E eu sempre fui pelo lado certo. O meu papel foi falar assim para a pessoa, olha, o serviço público existe para isso, para você chegar lá, explanar o seu problema e eles tentar resolver para você, que é isso que é o serviço público. É uma porta-voz, você virou aqui também. O meu papel mais foi para isso, para mostrar que as pessoas têm direito e não depende só da Neide lá. É um direito de todos. O serviço público ele está aí para quê? Para dar melhor qualidade de vida, moradia, educação. E aí você vira uma líder, sai candidata. E você também influencia outras pessoas, né? Porque alguém fala, pô, a Neide já mostrou como é que faz. Aí vem outras pessoas junto com você, ajudando o bairro. Eu vejo, assim, várias ações, vi várias ações suas aí, depois fortalecendo a Sociedade de Miramentos, trazendo de volta as coisas das famílias, com festa junina, tudo isso acontecendo graças a isso. Assim, trazendo esperança, né? É possível. Como eu falei, né? Eu vivo com as possibilidades, não com aquilo que eu... Né? E aí chegou o projeto da minha aposentadoria, a minha idade, né? Eu poderia ter aposentado com 60 anos lá atrás, mas pelo meu envolvimento na política, continuei até 61 anos. Aí eu fui lá no RH ver meu tempo, ele falou, você pode aposentar, eu já podia ter aposentado há um ano. Aí eu falei, chega, né? E depois do que passamos na pandemia, perdi muita gente, amigos, eu falei assim, eu vou viver um pouquinho para mim. Só que eu queria eu falei, eu não quero aposentar e ficar em casa. Você acha que ela parou? Eu falei, não, eu falei pro Iki que eu vou comprar uma bicicleta. Olha aí, eu quero uma bicicleta, eu quero ir para Vila Nova, porque eu tive que aprender a andar de moto para sair de um trabalho para outro, corri muito risco, 20 anos dirigindo moto, chuva, sol, tudo. E aí eu falei, eu vou comprar uma bicicleta, mas eu quero uma bicicleta para sair do bairro, para passear. Eu não quero, Deus me livre. Pista, não sei o quê. Não, perigo. Ele nem falou do perigo, que não. Eu acho que ele também confia muito. Ele acredita, ele falou, não, aí eu vou comprar. Aí conheci aqui no bairro o meu mestre, né, o Irã Pompom, a Gislaine, que eu era amiga. Ela falou, eu tenho uma bicicleta, mas eu tenho medo. Não, amiga, vamos embora. Pronto, olha aí. Aí eu comprei a bicicleta, ele foi comigo e com ela a primeira vez, fizemos o primeiro retorno, fez um ano agora. Depois, qual foi o primeiro trajeto? Aqui no retorno, subi esse retorno do Vale Verde, que é alto. É tenso, hein? Aí na segunda vez nós conseguimos. As pernas começam a doer no começo? Não, é o ar que falta. Comigo, eu tava... É o ar, não é a perna que dói, é o fôlego, que você tem que ter fôlego para a bicicleta. Pedalar você vai embora, fôlego. Aí depois ele levou a gente para dar a volta no Parque das Bandeiras, 22 quilômetros. Eita, um dia de chuva assim, tirei foto, filmei, falei, olha, porque é um sentimento de vitória. Caramba, a idade não te derrubou, você pode ir além, você pode... Então, meu papel é esse, motivar que as pessoas, elas precisam sair do pensamento, do medo do pensamento, pôr o pé lá fora e falar, não, eu vou fazer, eu vou tentar, tem que tentar, né? E a vida, eu falo, gente, a vida é um risco. Você põe o pé fora de casa, você está correndo risco. Às vezes dentro de casa, quantas pessoas não caem, bate cabeça, morrem dentro de casa? O importante é você viver. Né? E o meu papel que eu sinto hoje na sociedade é motivar as pessoas que existem coisas boas a se fazer. A idade não é um empecilho. Né? Às vezes uma dor não é um empecilho. Eu saí do serviço de saúde, eu tenho cirurgia na cervical, tenho
cirurgia de rompimento do ombro. Mas nada disso E te nada parou. me impede. O dia que eu tô com muita dor, eu tomo analgésico e acabou. E a bicicleta virou agora um xodó. A bicicleta, eu só olho assim, Falta dormir no quarto lá juntinho, né? De tanto carinho que você tem pela bicicleta. E o Ike, depois de 4 meses, vendo que eu estava fazendo 100 km, 80, aí ele resolveu ir. Né? Resolveu ir, gosta também. E é uma forma de eu tirar o Ike de casa, porque assim... O Ike aposentou 2 anos antes de mim. E eu saía para trabalhar, eu chegava, o Ike com a cara inchada, ele gosta de jogar videogame e fica aqui na sala até 2 horas da manhã. Falei, não, eu tenho que tirar esse homem de casa. Eu tenho que tirar, né? Tem várias fotos bacanas de vocês aí, até praia, não sei aonde. Tem uns lugares muito, muito bonitos para se ver. Mesmo dentro das indústrias, os caminhos ali. Cubatão é lindo os lugares para você ir de bicicleta, desafiar. Imigrante, estrada de serviço, muito lindo. Fica um convite para você aí que está querendo se aventurar, né? Vale a pena. Ney, estamos chegando ao final do programa Cubatão e Sua Gente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você por ter atendido esse convite, né? Um desafio também, eu queria muito ouvir você. Eu me lembro que a Ney falou, não sei, Marco. Depois ela viu que tem muita história para contar e com certeza você é um exemplo para outras pessoas. Então, muito obrigado por aceito o convite. Para finalizar, gostaria que você olhasse para a câmera ali de Paulo Tito, ou da Scarlett, me ajuda a produção da Scarlett aqui, e deixasse uma mensagem. Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer a equipe super competente que estão aqui, super profissionais, e por essa oportunidade de expor um pouquinho a minha vida, né, os meus sentimentos. Tem muito mais coisa para contar, mas eu acredito que eu sou o modelo de muitas mulheres que estão aí na sociedade, principalmente da enfermagem. É uma luta quem trabalha na enfermagem, lidar com o trabalho, com as doenças, com o sofrimento, com alegrias, cuidar de família, do marido. E a mulher, e no geral a mulher mesmo que não trabalha, são desafios para elas, né? E eu quero só ser esse exemplo, né? Eu quero ser vista pelo lado bom, não pelo lado ruim. E essa vida não leva a nada, a gente tem muito que aproveitar. Obrigada a todos.